Capítulo 10. Resumo. Qual será a hora certa de pedir demissão? O fato de não gostar de seu emprego não é boa razão para você se tornar empreendedor. Pode até parecer um bom motivo, mas não é razão suficientemente sólida, já que indiscutivelmente falta uma missão que seja forte o bastante. Embora quase todo mundo possa se transformar em empreendedor, o empreendedorismo não é para qualquer um. Há um velho ditado que diz: os vencedores nunca desistem e os perdedores nunca vencem. Pessoalmente não concordo com o ditado. É simplista demais. A meu ver, os vencedores também sabem quando desistir. Há situações na vida em que é melhor reduzir as perdas. É melhor admitir que se chegou a um beco sem saída. Na minha opinião, aquele que desiste é alguém que simplesmente vai embora porque a coisa ficou difícil. Já desisti muitas vezes na vida. Desisti de programas de emagrecimento, programas de exercícios, namoradas, negócios, livros, estudos e assim por diante. Todo dia 31 de dezembro eu tomo minhas resoluções de ano novo e, no ano seguinte, desisto. Então eu sei muito bem o que é desistir e que eu de vez em quando desisto. Uma das razões para não ter desistido de me tornar empreendedor foi que eu realmente queria muito. Queria desfrutar da liberdade, da independência, da riqueza e da possibilidade de contribuir com alguma coisa para este mundo. Coisas essas que o empreendedor tem. Por mais que eu quisesse ser um empreendedor de sucesso, o poderoso conceito da desistência esteve sempre diante de mim, mantendo a porta aberta. Teria sido fácil desistir quando fiquei sem dinheiro ou quando tive muito dinheiro. Teria sido fácil desistir cada vez que um credor exigiu o que eu lhe devia. Teria sido fácil desistir quando a Receita Federal me informou que eu estava lhe devendo mais ainda em impostos atrasados. Teria sido fácil desistir quando um projeto fracassou ou não consegui convencer um parceiro em potencial. A desistência estava sempre à espreita. A distância é apenas de um braço, quando as coisas ficaram difíceis. Para mim, tornar-me empreendedor é um processo em que ainda estou. Acredito que serei um empreendedor em treinamento até o fim. Adoro negócios e gosto de resolver problemas comerciais. Houve momentos em que tive que reduzir as perdas, fechar uma empresa e mudar de direção, mas nunca abandonei o processo de me transformar em empreendedor. Pelo menos ainda. É um processo que eu adoro. É um processo que me proporciona o tipo de vida que eu quero. Embora tenha sido duro comigo, o processo tem valido a pena. Isso não significa que ele também será duro com você. Um dos motivos que me levou a escrever este livro foi a vontade de facilitar o processo para quem está em vias de iniciá-lo ou já o tem iniciado. Antes de encerrar este livro, acho que devo passar para você algo que sempre me motivou: a luz no fim do túnel, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu tinha um pedacinho de papel colado na base do telefone no meu escritório da empresa de carteiras. O papelzinho viera de um biscoito da sorte chinês e dizia: você sempre poderá desistir. Por que começar agora? Recebi muitos telefonemas que me deram razões mais que suficientes para desistir, mas depois de desligar, eu olhava para aquelas palavras de sabedoria e dizia comigo mesmo: por mais que eu queira, não vou desistir hoje. Amanhã eu desisto. Zero bom é que o amanhã nunca chegou. Analise estas sugestões antes de pedir demissão. 1. Reveja sua atitude. Atitude é quase tudo. Não recomendamos que você se torne empreendedor apenas para ganhar dinheiro. Existem maneiras bem mais fáceis de se ganhar dinheiro. Se você não gostar de negociar e dos desafios que um negócio apresenta, pode ser que o empreendedorismo não seja o seu caso. 2. Acumule o máximo de experiência possível nos 5 níveis do Triângulo DI. Em nossos livros anteriores, aconselhamos as pessoas a trabalhar para aprender e não para ganhar dinheiro. Em vez de aceitar empregos em função do salário, aceite-os em função da experiência que você acumulará. Se quiser, por exemplo, acumular experiência sobre o funcionamento dos sistemas de uma empresa, arranje um emprego de meio período em uma lanchonete McDonald's. Você se surpreenderá ao ver o que acontece no momento em que um cliente diz: quero um Big Mac com fritas. No exato momento em que isso acontece, entre em ação um dos sistemas mais bem projetados do mundo,
utilizado por pessoas com instrução apenas secundária. 3. Lembre-se sempre. Vendas igual receita. Todo empreendedor tem que ser um bom vendedor. Se não for esse o seu caso, acumule o máximo de experiência possível antes de pedir demissão. Certa vez ouvi Donald Trump dizer: algumas pessoas já nascem vendedores. O resto de nós pode aprender a vender. Eu mesmo não sou um vendedor nato. Tive que treinar muito para virar vendedor. Se estiver interessado em treinamento excelente em vendas, você deverá ingressar em uma empresa de marketing de rede ou de vendas diretas. 4. Seja otimista, mas seja também rigorosamente honesta com você mesmo. No livro Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins inseriu um excelente trecho sobre essa necessidade de ser honesto ao escrever sobre as entrevistas que fez com o almirante Stockwell, um dos prisioneiros de guerra que mais demorou a ser libertado após a Guerra do Vietnã. Quando Jim perguntou quem eram os prisioneiros que morriam antes de serem libertados, o almirante respondeu sem hesitar: os otimistas. Os prisioneiros que sobreviveram foram aqueles que conseguiram aceitar os fatos brutais sobre a situação em que se encontravam. Por outro lado, é necessário saber a diferença entre ser rigorosamente honesto e ser pessimista. Conheço gente que fica explicando por que uma coisa não vai funcionar, mesmo que esteja funcionando. Conheço gente que memoriza todas as notícias ruins que chegam a seu conhecimento. Ser negativo ou pessimista não é a mesma coisa que ser rigorosamente honesto consigo mesmo. Como você é em matéria de gastar dinheiro? Muitas pessoas têm problemas financeiros porque não sabem como gastar dinheiro. Muita gente gasta o que tem e o dinheiro nunca volta. O empreendedor tem que saber como gastar dinheiro e receber mais dinheiro ainda de volta. Não se trata de ser mesquinho ou pão duro. Trata-se de saber quando gastar, em que gastar e quanto gastar. Já vi muitos empreendedores falirem tentando economizar dinheiro. Quando, por exemplo, os negócios diminuem, o empreendedor corta as despesas na esperança de economizar, em vez de aplicar mais em promoção. Quando os negócios continuam caindo, o negócio continua esmorecendo. Essa economia é um bom exemplo de decisão errada no momento errado. 6. Monte um negócio para praticar. Ninguém aprende a andar de bicicleta se não tiver uma bicicleta. E ninguém aprende a organizar, ampliar e dirigir um negócio se não tiver um negócio. Depois de familiarizado com os diferentes componentes do triângulo DI, pare de planejar e comece a fazer. Como sempre digo, mantenha o seu emprego e comece um negócio em regime de tempo parcial. 7. Prepare-se para pedir ajuda. Pai Rico sempre dizia: arrogância acarreta a ignorância. Se não souber alguma coisa, peça ajuda a quem sabe, mas não se transforme em uma praga pedindo ajuda demais. Existe uma linha divisória sutil entre ajuda e muleta. 8. Procure um mentor. Meu mentor foi Pai Rico, mas também tive outros mentores. Leia livros sobre grandes empreendedores como Edison, Ford e Bill Gates. Os livros podem ser seus grandes mentores. Um de meus empreendedores prediletos é Steve Jobs, fundador da Apple Computer e da Pixar. Gosto não só do estilo de Steven como também da cultura de suas empresas. Uma das coisas mais importantes que um empreendedor pode desenvolver é uma cultura sólida para o seu negócio. Como já disse, trabalhamos muito na Tirrichdad Company, empenhando-nos em promover e proteger uma cultura de aprendizado e liberdade de expressão. 9. Feliz é uma associação de empresários. Pássaros da mesma plumagem voam em bando. Todas as cidades onde morei tinham grupos ou associações de empresários. Compareça às reuniões e identifique aquela que atende às suas necessidades. Rodeie-se de empreendedores como você. Eles se reúnem tanto para apoiar quanto para serem apoiados. Entre em contato com o Sebrae ou a Câmara de Comércio local para obter a programação das reuniões e seminários. Essas entidades são excelentes fontes de informações e recursos para os empresários. Um dos grupos que me impressionou foi o IEO, Young Entrepreneurs Organization, uma organização de jovens empreendedores. Embora seja velho demais para fazer parte desse grupo de jovens empreendedores,
Eles me pediram que apresentasse palestras em algumas sedes regionais. Fiquei muito impressionado com as qualidades desses jovens empreendedores que fazem parte da entidade. 10. Seja fiel ao processo. Um dos motivos de muita gente não pedir demissão do emprego e virar empreendedor é que o empreendedorismo pode ser extremamente desafiador, principalmente quando se está começando. Minha sugestão é que você siga os preceitos básicos do triângulo DI e dê o melhor de si para dominar os 8 elementos que formam o triângulo. Isso leva tempo, mas, se você for bem-sucedido, as recompensas poderão ser imensas. Como dizia Pai Rico, o empreendedorismo é um processo e não um emprego ou uma profissão. Seja, portanto, fiel ao processo e lembre-se de que ele sempre lhe dará vislumbres do futuro que o aguarda, mesmo nas épocas difíceis. Nestes últimos anos, houve muita gente utilizar a sigla BAG, de Big Air Audacious Goal. Embora seja recomendável estabelecer um objetivo desse tipo, acredito que o processo e as dimensões da missão são mais importantes do que o objetivo. Pai Rico desenhou para mim e seu filho um diagrama mais ou menos assim. Em seguida, disse: se vocês pretenderem estabelecer um grande objetivo, irão precisar de uma sólida missão que os ajude a atravessar o processo. Havendo uma missão que seja sólida, qualquer coisa será viável. Obrigado pela leitura deste livro. Desejamos a você todo o sucesso do mundo caso decida se tornar ou já seja um empreendedor. Robert Kiyosaki e Sharon Lester.